Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mude um Hábito. Eu sou a Rafaela e hoje eu tô aqui com a Leandra pra gente falar sobre um tema muito importante e muito falado nesse mês especificamente, mas um tema que a gente tenta trazer ele aí ao longo do ano, porque é um tema muito relevante, muito importante ser falado em qualquer período do ano. E para isso, nós estamos aqui com a psiquiatra doutora Manuela Baldelin. É um prazer receber você aqui, doutora. Obrigada por ter aceitado o convite da Unimed Marília para bater um bate-papo com a gente mesmo. E a gente ter essa troca e conseguir passar mais conhecimento para quem está assistindo, para toda a comunidade de Marília e da região que for assistir e acompanhar o nosso podcast. Ok, obrigada. Também é um prazer estar aqui. Espero contribuir de alguma forma. Doutora, antes de começar, a gente queria saber um pouquinho da sua história. Eu vim para cá, para Marília, com 17 anos, para fazer o vestibular, e aí passei por aqui. E desde então estou morando aqui, sou uma marilhense já adotada. Aí depois disso, estou com a medicina, acabei me casando e constituindo família. Então, essa Fez tudo minha aqui, faculdade, tudo, casamento, filhos. residência. Tudo por aqui. Tá Pois é. ótimo. E é médica cooperada da Unimed Marília. Isso também. Quanto tempo? Uns 20 anos. É. Doutora, agora, assim, entrando mais no nosso tópico de hoje mesmo, né, assim, para não fugir tanto, a gente queria saber como você explicaria de uma forma mais simples o que é a saúde mental e como cuidar da nossa saúde mental. É uma pergunta extensa, né, na verdade, Sim. e eu pedi para você explicar de forma simples. Não, é amplo, porque cada um vai ter é muito baseado em valores e crenças, né? Então, do que é relevante para cada um. Mas eu acredito que são comportamentos que a gente tem ao longo da vida, baseada nessas crenças e nesse aprendizado de anos, e que tem por objetivo o nosso bem-estar e o bem-estar de quem está à nossa volta. Então, eu acho que é nessa linha. Doutora, e quais são os sinais de estresse e ansiedade que a pessoa pode identificar antes que o quadro piore? Bom, estresse, ansiedade são emoções que a gente vai experimentar ao longo da vida em muitos momentos, né? Então, para não chegar a ponto de adoecer por isso, então é importante cada um estar atento ao seu funcionamento, a saber o que é importante e o modo como as coisas impactam na nossa vida, né? E as mudanças decorrentes desse padrão, então, seriam os alertas para essas condições. Então, por exemplo, se você é uma pessoa comunicativa e de repente está mais retraída, falando menos, se irritando com mais facilidade, né? Então, são mudanças de padrão de comportamento que aí se perpetuam ao longo do tempo até chegar num quadro desse de doença. Sim. E não falando sobre a doença, mas assim, dos hábitos que a gente pode ter para prevenir antes de chegar. Quais você cita, assim, sobre dia a dia, sono, alimentação? Eu acho que os hábitos de uma vida saudável em geral, né? Então, desde os mais básicos, como uma qualidade de sono boa, regular, um sono reparador, a questão alimentar, com uma dieta rica em nutrientes e vitaminas, enfim, bem diversificada, né? E pobre em ultraprocessado. A prática de atividade física com regularidade é uma estratégia que funciona para manter a qualidade de vida e dificultar o aparecimento da doença. Sim. Hobbies, né? Se Hobbies distrair com também. hobbies também. Sim, acaba Qual é o sendo. tempo ideal de sono, doutora? Dúvida minha. Isso também varia de pessoa a pessoa e de faixa etária, né? Porque os extremos geralmente têm tempos de sono diferentes da gente. Mas uma média de 7 a 9 horas por dia. É tempo. É tempo. Então, mas muitos de nós têm fases da vida em que às vezes se vê privado disso por um tempo, mas é autolimitado até conseguir uma certa coisa. E aí você revê e revê as prioridades, né? Enfim. Até aí eu acho que tudo com moderação dá pra gente adaptar e tentar viver bem, né? Doutora, e o que acontece quando a gente não dá cuidado, atenção suficiente para esses cuidados básicos? Aí, em questão de tempo, dependendo do nosso bagagem de vida, do nosso repertório, aí você abre espaço para a doença de fato aparecer. Então, um estresse que seria autolimitado àquele problema pode persistir ao longo do tempo e aí começa a afetar em casa, nas relações, socialmente, a gente deixando de fazer coisas. E aí é quando já a doença está tomando conta, né? Então, a gente tem sempre tentar antever para prevenir. Esse é o ideal. Doutora, a gente escuta muitas vezes, assim, quando fala
tá trabalhando, enfim, qualquer momento da vida, "Ai, cansaço, tô muito cansada", ou "É só cansaço", esse tipo de frase. Como diferenciar o cansaço comum de sinais que podem levar à depressão, ansiedade e essas outras questões? Bom, cansaço também todo mundo experimenta em algum momento depois de alguma atividade exaustiva, né, então é normal, e aí é autolimitado, né, tem uma duração ali dependendo do esforço que você fizer, e aí uma pausa é a terapêutica para reparar o estrago. Aí, na maior parte das vezes, ele dá conta e a vida segue. Sim. Então, esse é o modo saudável. A partir do momento que esse cansaço persiste ao longo do tempo, e a gente vai na correria do dia a dia, tentando lidar com as coisas, não dá atenção para ele, né? Aí começa a respingar e aparecer de outras formas. Então, é aí que a gente tem que estar atento, porque acaba estendendo para as relações familiares, para o trabalho, né? A gente passa a ser chamado mais atenção, e aí é indício de que tem algo além do cansaço, né? É muito diferente mesmo, né, quando a gente vê o cansaço momentâneo, assim, pra nós que estamos acostumadas a fazer uma atividade física, vai, aí você cansa Uhum. e depois passa, né, passa a É. sensação. E fica o Pro bem-estar, da E fica o endorfina. bem-estar, sim, exatamente. Uhum. É diferente de um cansaço contínuo aí, de estar sempre no desânimo, ou sempre pra baixo, enfim, é diferente. Com certeza é diferente, né, na verdade. Doutora, como podemos diferenciar uma tristeza passageira de uma depressão que precisa de cuidado? Seguindo na linha do que a gente estava falando da ansiedade normal e patológica, a mesma coisa vale para tristeza e depressão. Tristeza é uma emoção universal que todo mundo experimenta em algum momento da vida, frente a alguma adversidade, e ela é autolimitada, aquela situação, e uma vez resolvida, né, não afeta as outras áreas. A depressão, por outro lado, ela tem um quadro mais arrastado, em que a tristeza muitas vezes está presente, ela perdura ao longo do tempo, contaminando as outras áreas. Então, é quando a gente tá triste, tá desanimado, e até as coisas que a gente gostava de fazer já não tem a mesma graça e vamos deixando de lado, né, mais ou menos nessa linha. Então, a tristeza persistente com prejuízo nas outras áreas e extensões é quando a gente já denomina como depressão. Eu queria não cortar o assunto, mas fazer outro comentário meu à toa. É é muito, não sei, é até leigo da minha parte e às vezes até tosco falar isso, mas você identifica isso como profissional, enfim, você se Uhum, formou pra tal, né. Mas isso deve ser muito difícil na cabeça de quem tá passando, né, uhum, pra identificar isso e te procurar, por exemplo, ou ir procurar outro tipo de ajuda, ou sim. compartilhar com a família. Sabe que é o momento de procurar ajuda. É, porque às vezes se Botar ali torna Identificar, né? uhum, por isso, né, às vezes se torna algo muito comum já na vida da pessoa, e eu acho que é aí que cai realmente no quadro da depressão ou enfim, sim, né, quando a pessoa realmente não percebe, por isso chega uhum. em um nível tão grave, né, tão É necessitando de comum isso cuidado. acontecer, assim, a família vai dizendo: "Não, ele é o esquisitão, é mais Sim, isolado, mais calado, tal", mas é. quando você vai ver, ainda homem, menino, que é muito mais difícil buscar ajuda, né, Uhum. pedir admitir fragilidade, então é muito pelo olhar do outro, às vezes. E às vezes a família enxerga um momento, tipo, a pessoa passou por alguma situação, e aí a família só justifica isso pra sempre. "Ah, foi Uhum. desde que tal coisa aconteceu, ele ficou assim", ou Pois ela ficou é. assim, né. E simples assim, E eu deixa isso imagino por até lá. na adolescência, que as pessoas podem achar que é uma fase. Tipo, a adolescência, tá tudo bem, vai passar. Isso. É, Que é a quando fase que o hormônio fica tudo, né, tudo no corpo sim, muda, é uma fase muito tudo desafiadora para os pais, tudo a muda. adolescência. Eu não sei se cabe no que a gente tá falando, mas também era uma dúvida minha que eu acabei colocando aqui, mas eu queria saber o que que significa resiliência emocional. É uma coisa que às vezes eu escuto, assim, em matérias ou eu leio em alguns lugares e eu não sei exatamente o Uhum. significado disso. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que consegue lidar com as situações adversas com um olhar positivo e consegue lidar com aquilo de alguma forma. Entendi. Então ela sobrevive a tantas dificuldades, assim, porque ela é forte e tal. Então ela é uma pessoa resiliente. Resiliente, justamente. Entendi, tá certo. Tirou minha dúvida. Mas Eu isso acho. pode se desenvolver também, Entendi. né, mentalidade, uma mentalidade mais positivista, pessoas que tenham facilidade para se adaptar a condições novas e sejam bem flexíveis.
Então, esse perfil de pessoa geralmente consegue transitar por essas dificuldades sem deixar aquilo afetar de um modo tão intenso a vida. E o apoio da família e dos amigos ajuda no tratamento? Com certeza. A gente é ser humano e, como tal, somos seres sociais, né? Uhum, Então, o suporte familiar e social acaba sendo um fator de proteção contra as doenças em geral. uhum, Porque proporciona um sentimento de pertencimento, uhum, proporciona um meio para dividir, de acolhimento também. Então, é um fator de proteção aí considerável e que a gente tem que sempre contar, ainda mais quando é com criança e jovem, aí tá trazendo e inserindo outros membros da família aí para ajudar no tratamento, que aí o uhum, prognóstico é sempre melhor. E uhum. quando a gente vê que alguém não tá legal perto da gente, ou sendo família também, vê que a pessoa não tá tão bem assim, como oferecer apoio pra quem não sabe dar apoio? Tipo, não sei o que falar, a pessoa tô vendo que a pessoa não tá legal, mas eu não sei o que falar, não sei como ajudar, tô vendo que é frequente, ou que a Uhum. pessoa já tá, assim, há muito tempo perto de mim, como oferecer um apoio? Então aí é que não tem o jeito certo, né, cada um tem o seu repertório de vida. Uhum, Então eu acho que nessas horas se fazer presente vai fazer muita diferença, eh, oferecer apoio e, acolhimento, uma comunicação ativa e empática, sem julgamento, enfim, isso tudo favorece que a pessoa se sinta à vontade para dividir. Né, e aí uma vez dividido, vamos correr atrás da ajuda necessária. O que pode acontecer algumas vezes da pessoa não querer falar e guardar, às vezes por não ter crítica talvez real da dimensão da coisa, né. E aí é importante alertar o familiar mais próximo para as medidas de socorro e quando não houver, contar com as medidas da comunidade de que oferecem de respaldo, né. Aí tem o Centro de Valorização da Vida, que tem um número de contato que é o 88, que as pessoas podem contar 188, né? aham, É. no momento de risco de suicídio ou qualquer outra questão que Uhum. exponha risco. Doutora, é sobre comunicação empática. Essa é uma dúvida até minha. Como a gente pode aplicar isso de uma maneira simples no dia a dia? Então, acho que vai também um pouco de encontro com o que a gente falou na outra questão. A comunicação empática sem julgamento, aberta, né, oferecendo deixando a pessoa à vontade para expressar o que ela sente. É o caminho para isso. Então, é a gente tentar enxergar a situação pelo olhar do outro. Então, tentar se colocar no lugar do outro e entender aquela visão de mundo, né, sem julgamento e oferecendo respaldo para de ajuda, né, em caso de precisar dar seguimento para alguma outra coisa. Doutora, os sinais de alerta no ambiente de trabalho, como a pessoa identifica quando eles estão sendo ultrapassados? Os limites, né, estão sendo ultrapassados. Bom, a pessoa tem que ter uma capacidade de conhecer a si própria, né, um autoconhecimento prévio, para entender que de alguma forma aquilo está exigindo além do que ela dá conta, e aí, a manifestação disso para o paciente perceber, pode ser tanto comportamental quanto emocional, né, aí o físico no caso, a pessoa pode estar tendo algum desconforto físico, como tremores, palpitação, calafrio, algum desconforto de natureza física. No local de No local trabalho? de trabalho, às vezes na véspera de ir para o trabalho, no domingo à Aham, noite já começa a ficar Aham. pensativa que vai ter que encarar aquilo na segunda-feira. É comum isso acontecer. Físico, né, falamos, aí o emocional, mudança de padrão de humor, então ficar mais irritável, ficar mais desanimado para as coisas relacionadas ao trabalho. E comportamentais também, no sentido de se isolar, de evitar contato social no ambiente de trabalho e uhum. né, de certa forma, vai impactando em todas as áreas. Sim. Então acho que a pessoa se dar conta disso é fundamental, porque aí ela tem condição de parar, dedicar um tempo para isso, para replanejar o trabalho de um jeito que fique mais Sim. produtivo, né. Era isso que eu perguntei, como passar por isso, né, mas eu acho que é assim, reconhecendo o que tá afetando ali no meio e buscando Uhum. replanejar, né, É. pra de alguma forma isso parar de afetar daquele jeito ou É, que é o que dá pra gente fazer, porque é sim, o que a gente tem controle, é, né, a demanda do trabalho, a rotina do dia a dia, as pessoas envolvidas, não tem o que a gente faça para mudar. sim, sim. É o Então
É o macro, né? Uhum. A mudança do externo dos outros. Doutora, aproveitando que a gente está falando sobre ambiente de trabalho, o burnout é um assunto muito comentado ultimamente. E como a gente pode identificar quando o cansaço virou burnout? Tá. Então, o cansaço do burnout é além do cansaço que a gente estava falando antes, Uhum. que depois de alguma atividade mais exaustiva, né. O cansaço do burnout, ele é como uma exaustão, de fato, além de física, mental, psicológica. Então vai atrapalhar a parte cognitiva, vai atrapalhar os relacionamentos e vai afetar de um modo mais global, vamos dizer assim. Então a simples pausa da atividade não vai recuperar, Aham. né, porque muitas vezes o burnout é relacionado ao ambiente de trabalho, aquilo a gente vive todo dia, na maior parte da nossa vida, né, é uma parte relevante e aí não tem como separar, acaba interferindo não só no dia a dia, mas nas outras atividades também. Uhum. É algo que sai do trabalho e já vai pro pessoal. Isso, justamente, que acaba contaminando, né, de Aham. certa forma, e aí o cansaço não é só o cansaço que o fim de semana de descanso renova. Né, aí já começa a criar expectativa da outra semana, já alimentar um nível de ansiedade um pouco mais alto, que aí pelo menos, a pessoa tem que se dar conta disso para tentar mudar a tempo, antes Não de ter desliga, a pessoa não desliga isso. do ambiente. É como se fosse algo assim também. É, mesmo que mude o ambiente, a cabeça tá ali Continua. matutando, tentando puxar de alguma forma, ou o corpo já tá fadigado, então não consegue aproveitar daquele momento de lazer como poderia, Uhum. né, então vai impactando nas outras áreas de alguma forma. E doutora, tem alguma dica de alguma atividade que as empresas poderiam adotar com os colaboradores, com os funcionários, enfim, alguma atividade extra que as empresas poderiam adotar no dia a dia? Eu acho que a empresa que tiver um olhar atento ao funcionário e no bem-estar dele, né, pode promover de várias maneiras, seja com um apoio psicológico na instituição, seja com treinamento de técnicas de relaxamento para grupos que trabalham sob maior pressão, estabelecer metas e prazos mais realistas das coisas para lidar com essa cobrança de pressão por desempenho todo o tempo. Então eu acho que o olhar no indivíduo acaba que vai ter um funcionário muito mais motivado e acaba todo o sistema Sim, ganhando de alguma forma, né. sem dúvida. As atividades de Mindfulness, técnica de é, isso. relaxamento, geralmente é com RH que aplica, né. Sim. Mas era importante, porque é outro desempenho mesmo, Uhum. muda Uhum. O o ambiente. ambiente de E trabalho até um todo. momentinho de descontração, né. Esses dias a gente fez no nosso É, setor. ela foi Uhum. nossa guia. Ficou nós 4 fazendo atividade lá, e foi muito gostoso. É muito gostoso, assim, você sair da tela do computador, principalmente quem trabalha, assim, com escritório, né, o dia Uhum. inteiro. A gente fica muito ali vidrado na tela, luz azul Uhum. Claro. e o tempo todo com o olho Descontrai um pouco, é, ajuda e descontrai. conversa. Sim. Fica mais próximo da equipe. É É só vantagens. terapêutico, gente, Só É, né, vantagens. então precisava ter um olhar para isso também, uma sim. pausa, assim, quem demanda com atenção sustentada, computador, né, muito ao mesmo muito tempo sentado, então a cada tantas horas fazer uma pausa e que favoreça o contexto mais social de Uhum. troca, isso Pra quem tá ajuda. assistindo, não é a pausa pra encher a garrafinha ou ir no banheiro só, É gente. outra Não é só coisa. isso. No banheiro você vai sozinho, encher a garrafinha você vai sozinho. Isso, um alongamento, um relaxamento, e aí, toca o restante, né. É. Esses dias eu falei que a minha pausa era pra ir no banheiro. Não A sei, sua pausa. é a minha pausa, ai, esticar o corpo pra ir no banheiro. Mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nessa ideia da gente passar muito tempo com as telas, as redes sociais estão afetando muito a autoestima e isso a gente sabe. Como a gente pode lidar com essa comparação constante e usar as redes sociais de uma forma mais saudável? Bom, rede social faz parte da vida hoje em dia, né, e a gente se embasa de muitas formas até, no que tem ali em realidade, mas o que é mostrado ali é um flash da vida da pessoa, muitas vezes uma versão até idealizada, né, porque Uhum. a pessoa só mostra o que tem de bom, ninguém vai se mostrar frágil e vulnerável ali. Então acho que ter um olhar crítico para isso e ter um certo limite, né, porque não adianta nada a gente se comparar com uma pessoa que está num outro contexto, que teve outras experiências de vida e tem outras dificuldades que não condizem com a nossa realidade. Então, a busca por comparação tem muito mais a ver a gente com a gente mesmo, do Uhum. que comparar com outra pessoa.
e ter claro que aquilo não condiz com a realidade. Nem sempre é verdadeiro. Sim. Ou que seja, mas que é uma parte da vida da pessoa, a vida dela não é assim 100% do tempo. Então, mas aí passa muito por autoconhecimento, para você saber suas dificuldades, suas limitações e tá tentando sempre melhorar. Até aí ok, é saudável. O que é importante é a gente ter crítica, que então é um corte da vida da pessoa, é um flash, e usar aquilo como fonte de inspiração, não de comparação. Que aí sim pode agregar de alguma forma, senão é só uma comparação legal, injusta com a gente, né, de certa forma. Sim. Sim. Acho que isso é difícil de responder, na verdade, mas eu vou perguntar mesmo assim. Se você tem alguma dica de como a gente consegue filtrar melhor o que a gente consome no dia a dia. Fala assim, estamos falando desse contexto de rede social, mas Uhum. até na nossa vida no geral. Algum Então, aí é um exercício para todo mundo, né, assim, dosar o equilíbrio entre a vida online e a vida offline. Uhum. E aí na questão da vida online, priorizar aquilo das áreas de interesse de cada um, Sim. né. Então, aí a área de interesse, os temas, então, o tempo de uso de tela também é uma outra coisa que está a nosso controle fazer. Eh Checar as fontes antes de sair distribuindo a informação, então buscar fontes de confiança, enfim. Eu acho que são cuidados que aí tendo com a gente tem menos risco de se meter em alguma cilada, Sim. mas se não, é saber dosar, acho que para tudo. Sim. Pra tudo, né? Uhum. Realmente, pra tudo na vida. Doutora, a gente sabe também que hoje em dia crianças e adolescentes estão consumindo muito rede social, muito sobre a internet, tem muito tempo de tela. Quais são os sinais que os pais podem observar nessa fase? Certo. Bom, a rede social faz parte da vida desses adolescentes também, muitas vezes, ainda mais depois da pandemia, né, que muitos se Aumentou, né? viram isolados dentro de casa, então aumentou muito. E aí é uma fase que tem que estar atento, porque a criança não tem maturidade para ter limite de controle, de tempo de uso, enfim. Uhum. Então vai depender dos pais. E aí é tentar manter o equilíbrio, que a gente vinha falando para o adulto também, né? Então, estimular para que faça atividades offline, que pratique um esporte, que tenha uma vida rica fora, para que isso não seja o principal elemento da vida do jovem. Mas e para perceber que isso de fato está sendo um problema, então, geralmente também nessa idade, eles não têm muita noção não conseguem muito bem nomear a emoção, vamos dizer assim. Então os pais vão se dar conta de que tem alguma coisa errada por alguma mudança de comportamento, não porque o jovem vai chegar: "Papai, tô triste. Papai, tô com raiva do amigo que falou mal", né. Sim. Então vai perceber uma mudança de padrão. Então aí o pai e a mãe tem que estar atento a essas variações, né. Então o adolescente que chegava da escola dividindo o que tinha acontecido, o que tinha aprendido, tal, e aí passa a ficar mais calado, oferecendo resistência de fazer as coisas que gostava, tendendo a se isolar, enfim, aí são esses indícios que aí os pais têm que acender uma luzinha e tentar se aproximar para oferecer ajuda de alguma forma. Às vezes uma mudança de humor também pode estar presente, um perfil mais irritável de humor. Então, esses sinais são o alerta aí para os pais. Tem que Esse observar muito. esses dias a gente estava com a minha prima tem 7 anos, e aí ela veio da biblioteca, eles moram em Garça, eu falei: "Nossa, foi na biblioteca", e ela vem com o livrinho dela da biblioteca, com assinadinho, né, a data que ela tem que devolver. Aí ela veio mostrar o livro que ela estava lendo, que era sobre as crianças que têm a cabeça quadrada. Uhum. Aí você pergunta pra ela: "Por que que a criança tem a cabeça quadrada?". "Ah, porque ela passa muito tempo na tela, que é quadrada". E aí no livro aí eu perguntei pra ela: "E como a criança para de ter a cabeça quadrada, ou o adulto, enfim", porque aí no livro tem vários, assim, o vovô, o papai, o filho, tudo com cabeça quadrada. Aí ela fala: "Ah, eles têm que fazer atividades que sejam redondas, tipo andar de bicicleta, que a roda é redonda, ou jogar bola, que a bola é redonda". Eu achei muito legal, assim, a explicação. É um jeito lúdico, É um jeito né. lúdico de explicar e uma didática, né, de explicar que a criança passa muito tempo na tela. Minha prima Uhum. fica também com iPad, com celular, fica o tempo todo com alguma coisa. Mas no caso da minha tia é bem mais regradinho, assim, do que muitas outras crianças que eu vejo. E saindo um pouco do assunto criança e entrando no assunto idoso, que
É O um outro tópico extremo. sensível, é um outro extremo, assim, apesar de claro, hoje em dia tem muitos idosos que também estão super conectados e Uhum. ficam muito tempo até em tela, mas a qualidade de vida, como estimular a qualidade de vida e o bem-estar no idoso, que não tem muitas vezes tanta coisa para se distrair, né. Como que Sim. você vê essa fase do outro extremo da Ah, vida? então aí vamos lá, a criança com o extremo da vivacidade, o idoso já Sim, muito sábio, muitas sim, experiências de vida, mas numa fase já que, a limitação da idade vai colocando alguns limites para a execução das tarefas do dia a dia, né. Então muitas vezes eles, conforme vão envelhecendo, vão ficando mais inseguros, com medo das coisas, de se arriscar. E aí acaba dependendo muito do familiar próximo, de quem está perto para atentar quanto a isso e estimular de alguma forma. Então acho que um caminho importante é se fazer presente, né, para poder perceber essas variações todas e perdas, e estimular das formas que forem possíveis, desde tirar de casa para fazer um passeio diferente, aprender uma nova habilidade, um hobby novo, tal, atividades que favoreçam o contato social e conhecer gente. Então promover essas situações, né, ajuda muito. E aí, então eu precisaria do familiar motivado, engajado, tendo um olhar para isso, e mesmo a comunidade, né, pensando que as pessoas estão envelhecendo, podiam investir em centros comunitários, com atividades para idosos, seja de fisioterapia, de estímulo de raciocínio, coisas assim, porque uhum. aí permitem que a gente envelheça com qualidade, né. E que tem uma comunidade junto, né, outros da mesma idade, outros que passam pela mesma coisa, isso é muito legal. E idoso é um trabalhinho pra fazer algo diferente, né. Sim. Eu vejo pelos meus avós, hoje em dia tá numa situação que a gente fala assim pra minha avó: "Você tem que sair, dar uma andada, fazer uma atividade", minha avó sempre fez pão, sempre trabalhou com coisa de Ela padaria, consegue enfim. cozinhar ainda? Consegue, Ah, que bom ela faz de então. tudo, assim, minha avó ainda é nova, tem 69 por aí. Nova Uhum. assim, né, nova. Sim, hoje em Mas dia é, nova. Mas ela é super ativa, mas também é a idosa ativa, se ela me assistir, ela vai até ver isso, vai querer brigar comigo depois. É a idosa ativa que ela junta ela e a irmã dela, as 2 são viúvas, e ficam assistindo dorama, jura? tarde inteira assistindo dorama. Não sai da frente da tela do celular. Aí fica o dia inteiro minha avó me mandando notícia também no WhatsApp. Então, ou seja, eu fico o dia inteiro no celular. Usa bastante rede social então. Usa muito. Aí, por isso que eu falei, outras atividades, pra eu até falar pra ela: "Outras atividades, vó, que te desliguem, que não te deixem com a cabeça quadrada igual o Uhum. livro da minha prima". É, se arriscar para o novo, né, tem Sim, muito disso. E sim. Ela aí fala: "Ai, mas eu já fiz tanta coisa na vida", e eu acho que é a mente de muitos idosos, mas, assim, uhum, tem tanta coisa nova que surge a cada dia, né, pra você se sim, entreter e aprender, enfim, se desafiar também, é por aí o caminho. independente da idade. Hum. Doutora, a gente sabe que ainda existe um preconceito sobre procurar ajuda com um psiquiatra. Como a gente pode quebrar essa barreira e fazer a pessoa entender a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra? São coisas diferentes, né. Sim. Então, assim, fazer a pessoa buscar ajuda, eu acho que está muito enraizado ainda a questão cultural quanto a isso, né, das pessoas não quererem admitir fragilidade, se mostrar vulneráveis. Então, as pessoas geralmente vão vivendo a vida meio que no piloto automático, esperando as coisas acontecerem, e aí, vão se dar conta de que precisam de fato quando já tem algum nível de doença instalado. Então, aí invariavelmente teria que buscar ajuda. Mas se não, é estar atento às mudanças, né, no modo como a gente lida com as coisas e antecipar isso, né, tentar buscar ajuda quando está em níveis mais leves, que o prognóstico é muito melhor e as consequências são menos danosas. Aí, quanto à questão psiquiatra, psicólogo, bom, são áreas distintas, embora sejam áreas da saúde mental. O psiquiatra é formado em medicina, então, na nossa formação, a gente é formado para diagnosticar a doença, tratá-las com medicação e acompanhamento clínico. E o psicólogo é o profissional da psicologia, então, que é um conhecedor das relações humanas, das emoções, dos comportamentos, né? E as duas coisas se complementam. Uhum. Então, eu costumo dizer que a gente consegue melhorar mais agudamente a questão, porque tem as medicações que promovem alívio, mas é o psicólogo que vai trabalhar em terapia a condição para que ele continue bem dali em diante.
porque senão é muito comum interromper a medicação e a doença agudizar e aquilo se perpetuar. Então, é um casamento que bem alinhado, o que vai se beneficiar o paciente, com certeza. Sem Sim. dúvida. Eh, não vou agradecer ainda por ter aceitado participar, mas eu já vou pra pergunta final, assim, nossa. Eu queria que você pode até pensar um pouquinho nisso, que eu não te preparei antes, mas eu queria que você trouxesse para nós e para quem está assistindo algum mito e uma verdade sobre saúde mental. Algo que você escuta no consultório, ou alguma coisa que você vê na internet que não é verdade e as pessoas falam, pode ser sobre a profissão ou sobre o assunto, e uma verdade. Alguma dica para quem está assistindo? Ó, admito, eu queria trazer uma coisa que acho que no momento favorece, que é a questão de que não se deve falar de suicídio nem de nada nesse sentido, para não dar ideia para o outro, Sim. né? Porque enquanto tiver essa questão, isso impede que as pessoas de fato busquem ajuda e admitam que está passando por um momento difícil. Então vamos aproveitar o ensejo do mês aí, né, da campanha que tem sido feita. Bom, então temos que cuidar da saúde mental, temos que trazer os debates para a realidade, porque quanto mais falado, menos preconceito se cria e mais a gente pode ajudar os outros, né. A verdade é, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental como um cuidado básico do dia a dia, né. Então qualquer prática que tenha sentido para vocês, de realizar no dia a dia uma técnica de relaxamento que conforte, uma meditação que vai ajudar, uma prática de atividade física. Se propicie isso e tenha isso como um investimento, porque isso vai garantir que você tenha que todas as outras áreas caminhem bem, que uma vez que você está bem, o maestro tá tocando de um jeito afinado, a orquestra vai. Então eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Tá certo, tá ótimo, na verdade, tá certo não, tá ótimo. Eu acho que o nosso podcast, assim, desse mês, ele é um podcast bate-papo, como a gente já falou, né, várias vezes, mas é assim, é pra ser leve e é pra que a pessoa que esteja assistindo entenda que tá tudo bem a gente ter oscilações de humor, é comum, todo mundo tem, Uhum. todo mundo sente várias coisas todos os dias, o dia inteiro, mas pra que ninguém se isole, né, pra que não seja algo que te faça sair da sociedade que você vive e você tem que resolver tudo sozinho, nem sempre é assim. Claro, tem muitas coisas no nosso dia que a gente sabe que é nossa responsabilidade e isso faz parte de nós como adultos, também faz parte da vida de um adulto, né. E assim, para as crianças, para os pais que assistem, né, é ter esse olhar atento de entender a mudança de humor da criança no dia a dia, de estar presente, né. Sim. Apesar da correria que é para muitas famílias, a gente entende que são realidades diferentes, mas para ainda assim prezar por momentos que elevem o bem-estar, né, que não Sem façam dúvida, a de gente todos. querer chegar em casa e só deitar e dormir, por exemplo, que é Sim, o que Uhum. às vezes pode acontecer, mas que não seja sim. frequente. E, bom, acho que é isso. Não deixando de falar como você falou, né, muita gente tem medo de falar do suicídio ou tocar nesse tema, porque pode gerar ideia. Isso a gente já escutou várias vezes. "Ah, Uhum. não pode falar tal coisa, porque pode dar ideia na cabeça da pessoa". Sim, Isso de forma não é. alguma, pelo contrário. Acho que, assim, um olhar de fora e de uma não profissional. Uhum. Quando a gente escuta isso, parece que você tá tratando a pessoa como um ET. Tipo assim, ela pensou em algo disso, ela, meu Deus, façam uma intervenção urgente. Sendo que não, é um assunto que, assim, é algo que realmente acontece. Sim, E se a gente não falar, as pessoas vão continuar desinformadas e vão Cria barreira continuar sobre o assunto. criando coisas na cabeça Sim, delas, os preconceitos. sim. Isso sem mesmo. informação correta, né. Acho que essa é a importância, não só nesse mês, a gente acaba que faz esse mês, mas seria um tema que a gente poderia falar várias vezes O no ano ano, Sempre. todo, claro. Sim, sim, sobre a vida e sobre atividades que façam a gente se sentir bem, né. Enfim, falei horrores, falei um monte, dei depoimento. Mas assim, doutora, muito obrigada mesmo por ter aceitado. O tempo passa meio voando aqui pra gente que tá Uhum. participando. No final, a gente tem um bate-bola. Pra quem não assistiu, vou dar um recadinho pra quem tá assistindo. Pra quem não conhece, a doutora Manuela já participou com a gente de um outro podcast. Então, assistam o outro também, assistam todos que estão aqui no canal, mas a doutora também já fez um podcast com a gente muito legal, muito rico em conhecimento, então assistam também. E para quem tá assistindo pela primeira vez, a gente tem uma brincadeirinha no final do podcast para te conhecer melhor e pra gente encerrar, para as pessoas te conhecerem também. Tá bom. Então eu vou passar pra Liandra, ela vai te fazer, bom, ela explica como funciona.
Doutora, a gente vai fazer algumas perguntinhas pra te conhecer melhor. Então, você fala o que vier na cabeça primeiro. Vamos começar. Um filme favorito? Eu vou falar dessa vez Uma Mente Brilhante, tá? Que é o caso de uma pessoa que desenvolve esquizofrenia e tal, e cursa a faculdade, consegue um prêmio no fim da vida, e é uma pessoa com esquizofrenia. Então, assim, para mostrar que tem a possibilidade de ter vida, Aham. né? Mesmo com uma doença crônica. Uma comida que não pode faltar. Um churrasco, um Churrasco? churrasquinho, isso. Então, Sou fã também. Não é vegana. A doutora não é vegana. é uma atividade gostosa, social, né? Sempre Sim, com mais gente, sim. então acho que cabe perfeitamente. Ótimo. Um lugar que marcou sua vida. Nordeste. Que Nordeste? delícia. Eu ia Que falar, legal. Não vale Marília. Eu queria a vida dela. É, Marília, de certa forma, marcou, tanto é que eu tô aqui. Mas eu tenho família lá. Então Ah, eu que cresci, legal. fui muitas vezes, então Que legal. tenho um carinho Que importante. delícia. Um hobby ou uma atividade que te relaxa, que você gosta de fazer. Gosto de ler. De ler? Eu Que leio legal. bastante. Aham. Que Tô legal. sempre com um livrinho a tiracolo. Uma música que te faz bem. Ou um Pode ser estilo musical. Gosto de pop rock. Pop E rock? tô sempre com um fonezinho também, ouvindo alguma coisa. Então, Pop rock nacional? Inter. Internacional. Uhum. E agora, pra finalizar, uma palavra que define saúde mental pra você. Eu acho que é uma fé. Então, é você buscar ser sempre o seu melhor, tratar de identificar as áreas da sua vida que você está satisfeito, as que nem tanto, buscar implementá-las e de alguma forma que isso contemple os seus valores aí de vida, porque aí você vai ter tido uma vida com sentido, Uhum. né? Eu acho que seria isso. Perfeito. Doutora, em nome da Unimed Marília, em nome do nosso departamento também de marketing, eu agradeço muito por ter aceitado participar, por conversar com a gente, por esclarecer as nossas dúvidas. Bom, em nome da Unimed mesmo, muito obrigada por ter aceitado Obrigada. mais uma vez, né, participar. Imagina. Obrigada a vocês. E lembrando para você que está assistindo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativa o sininho também para receber toda vez que a gente publicar um vídeo novo, seguir nas nossas redes sociais, nosso Instagram é unimedmarília.oficial, no nosso Facebook também, LinkedIn, TikTok, Spotify, isso vai ficar tudo aqui embaixo para você acompanhar a gente. Muito obrigada e até o próximo podcast.